La voce di Maria dentro la mia. Muito bom dia, meus amigos. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma live do Laços Eternos, que foi a forma como nós encontramos de estarmos juntos, né, e de continuarmos, pelo menos à distância, com esses nossos encontros. Hoje, dia 29 de março de 2020, nós vamos conversar um pouquinho sobre a prece, né? A prece que tem sido um refúgio para a humanidade nestes tempos turbulentos que nós estamos vivendo. A prece, quando nós nos colocamos em prece, nós conseguimos acalmar o pensamento, conseguimos relaxar as nossas emoções e ficamos um pouquinho mais perto do nosso Criador. Então, que nós consigamos, né, cultivar o hábito da prece para que nós nos mantenhamos perto do Pai a maior parte do tempo possível. Nós podemos classificar a prece em três categorias, né? A prece de louvor, é aquela em que nós nos colocamos, nós rendemos graças, né? Exaltamos as virtudes do Criador e reconhecemos a grandeza da obra do nosso Pai. Nós temos também as preces de agradecimento, que normalmente nós as fazemos quando conquistamos alguma coisa, quando temos algumas vitórias. Alguns de nós já adquiriram o hábito de agradecer momentos cotidianos, como o momento da oração, o ato de acordar todas as manhãs, por ter vivido um dia em segurança, em tranquilidade. Mas acho que poucos de nós já conseguem agradecer pelas dificuldades pelas quais passamos. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, com essa situação global tão caótica, eu recebi uma mensagem outro dia que me surpreendeu, porque ela dizia mais ou menos o seguinte: obrigada, coronavírus, por nos fazer perceber que não estávamos dando valor à nossa saúde e à nossa liberdade, né? Hoje, trancafiados obrigatoriamente dentro de casa, nós percebemos como é bom ter o direito de ir e vir. Hoje, preocupados com o que será de nossa saúde, nós valorizamos e talvez estejamos aprendendo a nos cuidar um pouco mais com o simples gesto de lavar as mãos, né? E a pessoa continuava agradecendo, né? Obrigada por nos acudir e mostrar que somos dependentes de algo muito maior, né? Nós nos dobramos ao invisível nesse instante, né? Nós estamos aprendendo que a grandeza do Pai é muito maior e nós precisamos aprender a respeitar e cuidar de todas as criaturas, do menor ao maior. Ela continuava agradecendo, por exemplo, por parar o transporte, pois a Terra estava implorando para que atentássemos para a questão da poluição do ambiente, né? E todos os problemas que ela vem causando à humanidade. Continuava agradecendo por nos permitir parar e reavaliar as nossas vidas. E agradecia ainda porque nos fez enxergar que nós estamos todos ligados uns aos outros,
pessoas e povos. Nós somos um grande elo de uma cadeia de toda a humanidade. E agradecia pela chance que esta situação toda está nos dando de rever e recomeçar de um jeito melhor. Porque acredito eu, e digo isso por mim, que o mundo de hoje em diante, dessa situação em que nós estamos passando em diante, não poderá seguir mais os mesmos moldes. E quando eu estava pesquisando para a gente ter esse bate-papo nessa manhã de hoje, eu me deparei com um texto de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que é intitulado Agradeçamos Sempre, lição 113. E tem uma frasezinha lá que ele diz mais ou menos assim: louva o céu azul que te dá euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem cinzenta que garante a chuva, que é por ela que nós teremos o pão. Então, nós precisamos rever, né, a nossa forma de nos dirigir a Deus nos nossos agradecimentos, né? Agradecer não apenas as benesses que nos chegam, mas também algumas dificuldades, os infortúnios, as aflições, porque nem tudo é um mal em si mesmo ou é um bem em si mesmo. É muito mais aquela situação pela qual nós passamos, é muito mais do que ela em si ser um bem ou um mal, o que decorre dela é que vai fazer com que nós vejamos se aquilo é um bem ou não. Né? E para tornar mais clara essa questão, eu me lembrei de um conto oriental que eu ouvi muito tempo atrás, ainda nos bancos escolares dos primeiros anos, e que me caiu às mãos novamente um pouco de tempo atrás. Ela conta que um fazendeiro tinha um cavalo, e com este cavalo ele cuidava da terra, arava a terra, e certo dia esse cavalo fugiu. Os seus vizinhos vieram até ele, lamentando a situação, e disseram: nossa, mas que coisa ruim. E o fazendeiro, muito calmo, muito sereno, responde: mal? Não sei, talvez. 3 dias depois, aquele cavalo retorna, trazendo outros 3 cavalos selvagens. E aí os vizinhos vieram até ele novamente e disseram: nossa, mas que coisa boa que aconteceu com você, né? Em vez de um cavalo, agora você tem 4. E aí o fazendeiro falou assim: bom, não sei, talvez. E o filho do fazendeiro resolveu domar um daqueles cavalos. E enquanto estava tentando domesticar o animal, ele cai e quebra a perna. E aí vieram novamente os vizinhos, com aquela visão tacanha de ver só um momento, e disseram: nossa, mas que coisa ruim que aconteceu com você, que mal que se abateu sobre sua família. E o fazendeiro falou assim: mal? Será? Não sei, talvez. Passadas 2 ou 3 semanas, o exército imperial chega ao vilarejo daquela comunidade onde vivia aquele fazendeiro, recrutando todos os jovens saudáveis para a guerra. E o filho do fazendeiro, acamado, com a perna imobilizada, não pôde ir. E aí os vizinhos vieram mais uma vez e disseram: nossa, que grande bênção foi esta para a sua vida. E o fazendeiro, ainda sereno, responde: bem, não sei, talvez. Então, o que a gente precisa entender é que aquilo que nos parece um mal, na verdade não é, né? Às vezes o infortúnio é uma bênção disfarçada ou vice-versa. Aí é preciso aguardar o concurso do tempo para que nós saibamos se aquela situação é realmente um mal ou um bem em nossas vidas. Nós precisamos aprender a agradecer mais, né? Mesmo nas dificuldades que nos surgem. Até porque as dificuldades, elas podem ser, aliás, não, elas podem ser, não, elas são realmente
um motivo de nós nos aprimorarmos. Porque se alguma situação difícil nos surge, é porque nós temos condição de superá-la. E se nós conseguirmos superar, nós estaremos dando um passo no caminho da nossa evolução. Então, que consigamos aprender a agradecer, inclusive os momentos difíceis. E até a ciência já diz, né, que já tem estudos científicos falando do benefício da gratidão. Sem nos aprofundarmos no assunto, até porque eu não sou especialista nisso, mas li algumas coisas a respeito, de que a gratidão faz com que o nosso cérebro libere um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor, ele é responsável pela sensação de recompensa que nós temos. Então, quanto mais nós agradecermos, e não apenas a gratidão ao Pai, mas a gratidão pelas coisas que nos acontecem, pelas pessoas que nos servem, uma gratidão profunda e verdadeira, ela faz com que o nosso cérebro libere esse neurotransmissor e todo o nosso corpo recebe os reflexos positivos de termos sido recompensados. E quem de nós, né, não gosta de saber, né, isso falando em nível de consciência, quem de nós não gosta de saber que está sendo recompensado por alguma coisa? Então, que aprendamos a exercitar a gratidão para que nós venhamos a nos sentir cada vez melhores e aprendamos a agradecer, né, nas nossas preces, não só as benesses, mas também os eventuais infortúnios, as eventuais dificuldades que podem sobrevir em nossas vidas. Bom, e além das preces de agradecimento e de louvor, tem uma que talvez seja a nossa mais velha conhecida, que são as preces de pedidos, né? Os inúmeros petitórios que nós endereçamos ao Pai, a Deus, aos santos, aos anjos, aos mentores, aos nossos benfeitores todos. Né? E a gente pede de tudo, pede para chover, pede para parar de chover, pede para arrumar um novo emprego, pede para sair daquele emprego porque não aguenta mais o chefe, pede para casar, pede para descasar, pede para ganhar na loteria, pede para ter saúde, e a gente vai pedindo, 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 pedindo. E será que somos atendidos em tudo? Tem uma passagem do Evangelho de Jesus, no Evangelho de Marcos, consta inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das preces, né, no capítulo 27, que foi a base do nosso bate-papo dessa manhã. Capítulo 11 do Evangelho de Marcos, versículo 24, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Mas basta pedir? É preciso ação da nossa parte também. Né? Um outro trecho, uma outra fala de Jesus que se encontra nos evangelhos de Lucas e Mateus, e acredito bastante conhecida de todos nós, é: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta pedir e ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu. Nós precisamos nos colocar em ação, né? Adianta pedir saúde e continuar bebendo, fumando, comendo desregradamente? Adianta pedir para Deus um emprego ou pedir um novo emprego e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Sem nos prepararmos com um curso novo, sem nos adaptarmos às questões do trabalho que existem hoje em dia? Adianta nós querermos arranjar uma companhia nova se nós continuamos enfiados dentro de casa? Tudo bem que hoje há sites e sites que podem propiciar esse tipo de encontro, mas se nós também não nos lançarmos a procurar, né, a buscar aquilo que nós queremos, a gente não pode esperar que as coisas caiam do céu no nosso colo. E até eu lembro de uma
de uma historiazinha engraçadinha, que mostra, né, como nós somos ajudados, porque a nossa prece, ela sempre é secundada por nossos benfeitores. Quando o nosso desejo é um desejo no bem, é uma coisa realmente útil e proveitosa, nós somos secundados pelos nossos benfeitores. Se é uma coisa mais terra a terra, né, ela não sai do âmbito aqui do planeta, mas ainda assim nós temos auxílio vindo em nosso favor. E nessa historiazinha, um, um agricultor pega o seu burrico e sai com a sua carroça para levar as mercadorias para vender no mercado. E aí, no meio do caminho, o burro empaca. O agricultor desce da carroça, senta-se ao lado e começa a rezar. Ai, meu pai, por favor, me ajuda, faz com que esse burro desempaque. Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me ajuda, não deixe esse burro empacado, senão minhas mercadorias vão estragar. E por favor, e rezando, e rezando, e rezando. E na espiritualidade, o mentor e seu discípulo acompanham a cena. Instantes em seguida, numa outra estradazinha, um outro agricultor passa por situação semelhante. Sai da sua lavoura com a sua carroça carregada e o burrico caminhando, né, trotando para levar as coisas até a cidade, e o burro empaca. E aí ele começa: ai, meu Deus do céu, ai, esse burro que não me ajuda. E aí ele pega e vai, empurra o burro e tenta fazer o burro andar de qualquer jeito e tá lá, resmungando com ele: ai, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, vamos lá, me ajuda a tirar esse burro daqui. E pega uma cenoura e tenta fazer o burro continuar na caminhada. E aí, da espiritualidade, aquele mestre, aquele discípulo, acompanhando também esta cena, o mestre diz ao discípulo: vá lá e ajude aquele cidadão. O discípulo não teve dúvidas, foi em direção àquele que estava em prece. O mestre falou assim: não, 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 não é esse não. Vai ajudar o outro, que o outro, pelo menos, está tentando fazer a parte dele, tentando desempacar o burro. A gente não pode ajudar aqueles que não se colocam em ação. Então, nós precisamos aprender a fazer a nossa parte, né? E existe uma outra questão também, quando nós falamos das nossas preces serem ou não atendidas, é a questão da fé. A nossa fé é sólida o bastante? Nós acreditamos verdadeiramente que as coisas que nós desejamos vão acontecer? Porque às vezes a gente pede, a gente quer, mas a gente não acredita lá no nosso íntimo de que aquilo é realmente possível, né? Jesus, numa outra passagem, ele diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a um monte: transporta-te daqui para ali, e ele se transportaria, e nada nos seria impossível. Então, quando nós nos ligarmos a Deus em prece, nós precisamos nos testar a nossa fé, né? Colocar a nossa fé em ação. Mas tem uma outra coisa também a se considerar com relação aos nossos inúmeros e inúmeros pedidos que fazemos em nossas preces. Aquilo será realmente bom se aquilo acontecer, se aquilo se tornar uma realidade, aquilo será realmente bom para nós? E aí nós precisamos confiar na onisciência do Pai. Porque pai algum dá ao filho algo que possa vir prejudicá-lo. Imaginemos uma criança que pede fogos ou uma faca ao seu pai. Uma criança pequena. Um pai razoavelmente responsável faria isso? E assim também Deus. Às vezes, os nossos petitórios, nós acreditamos que são coisas boas para nós, mas a nossa pequenez
não conseguem enxergar que no futuro aquilo pode vir a se tornar um mal em nossa vida. Então, que nos nossos pedidos tenhamos fé, mas que confiemos também na sabedoria do Pai, que há de nos proporcionar aquilo que realmente é bom para cada um de nós, não só como indivíduos, mas como coletividade. O que nós precisamos aprender a pedir nesses momentos aflitivos, principalmente, coragem, serenidade, resignação, para que nós consigamos atravessar esses momentos de turbulência, que seja este momento que a humanidade está vivendo, ou seja qualquer momento turbulento em nossas vidas. Porque com serenidade, com resignação, com perseverança, nós somos capazes de transpor essas dificuldades. Nós precisamos aprender que o Pai nos dá tudo aquilo de que necessitamos. E às vezes a gente precisa de umas cutucadas para que a gente tenha consciência que é preciso corrigir o rumo. E nesses momentos de aflição, nós também não podemos esquecer a companhia do nosso Mestre Jesus. Porque Jesus não está em algum local inalcançável ao pensamento humano. Nas aflições, é imprescindível que tomemos a companhia suave de Jesus ao nosso lado e que nós consigamos seguir avante. Porque de mãos dadas com Jesus, todos os problemas são minimizados na nossa vida. Quando aceitamos verdadeiramente Jesus em nossas vidas e nos colocamos como um seu discípulo, as rogativas ruidosas terminam, cessam. Os desejos tumultuados se acalmam. A oração se converte em trabalho edificante. E nós, espíritos renitentes, quando nos colocamos no discipulado de Jesus, aprendemos a não mais reclamar. Então, que nos coloquemos verdadeiramente junto a Jesus e que todos nós nos unamos em prece, pedindo que seja, mas agradecendo também. Que rezemos cada um no nosso canto, ou que nos unamos às grandes e numerosas correntes de oração que têm sido muito frequentes nesses tempos de turbulência pelo qual estamos passando, né? Os Laços Eternos tem vários grupos que resolveram continuar se unindo em pensamento nos mesmos dias em que se reuniam fisicamente na sede do Laços Eternos. Outros grupos de oração, outros grupos têm se reunido junto ao Papa, que convidou não só os católicos, mas os cristãos do mundo inteiro a rezarem juntos no último dia 25. Existem grupos que estão rezando nas sacadas dos seus prédios. Então, que nós nos unamos em oração, para que consigamos, emanando essas boas energias da prece, ajudar os nossos mensageiros do alto, que velam e zelam por nós como indivíduos e como humanidade. Que essas nossas preces ajudem a transformar a egrégora terrestre em algo mais suave, mais leve, energias mais tranquilas, mais doces, mais calmantes. Porque se nós ficarmos nesse instante emanando medo, aflições, desespero, nós vamos fortalecer o lado sombrio da vida. E se já estamos conscientes do nosso poder de orar e de nos elevarmos a Deus, nós
Não podemos abrir mão disso. Nós precisamos nos juntar à corrente do bem, à corrente de preces que tenta insistentemente mudar um pouco a situação energética do nosso planeta. Porque toda prece é um desejo, né? E todo desejo é um manancial de poder. E nós seremos secundados pelo bem quando o nosso desejo é do bem. E o bem sempre prevaleceu e sempre há de prevalecer sobre o mal. Nós, na nossa infância humana, não tínhamos consciência, então o bem era mais frágil. Mas hoje a humanidade está no caminho de mudar a sua vibração, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde o bem prepondera sobre o mal. Então nós que temos esta consciência, devemos nos ligar às correntes do bem e orar pelo bem individual, pelo bem da nossa família, pelo bem de todo o planeta. A resposta às nossas preces sempre acontece. Só que a gente quer, né, que as respostas sejam imediatas, mas precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus. Talvez estejamos precisando de alguma lição que essa situação toda esteja tentando nos dar. Que nós consigamos realmente nos unir a Deus, a Jesus, e emanar preces e vibrações amorosas para toda a humanidade. Mas vale lembrar uma outra recomendação do Cristo quando nos convidou à oração. Quando vos apresentais para orar, disse o Mestre, se tendes alguma coisa contra o vosso irmão ou contra alguém, perdoai-lhe primeiro, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também. Então, é bom que nós, para nos colocar em oração, tentemos purificar o nosso coração, lembrando do perdão que nós precisamos dar e precisamos não ter o orgulho de pedir, se for o caso. Porque o coração mais leve, né, sem as mesquinharias tão comuns ainda, a grande maioria de nós, esses corações mais leves, mais brandos, mais virtuosos, emanam uma energia que pode, com mais facilidade, alcançar as alturas. Então, que nós consigamos não só nos colocar em oração, mas purificar os nossos corações pelo perdão, pela indulgência, pela paciência, né, que tem sido tão requisitada por todos nós nesses dias de confinamento compulsório a que muitos têm sido submetidos. Precisamos aprender a ter paciência, resignação, e aprendermos a nos tolerar uns aos outros dentro da nossa própria casa. E aí sim, com o nosso coração mais brando, mais suave, mais sereno, nós com certeza estaremos emanando de nossos corações mesmo energias mais doces e que vão poder contribuir com os nossos benfeitores espirituais para melhorar o clima espiritual do planeta Terra. Então, nesses dias aflitivos, que não nos aflijamos. Nesses dias de convivência mais intrínseca com a família, exercitemos ainda mais a paciência, desenvolvamos a alegria. Ainda que nós não possamos nos abraçar e nos beijar, que nos acarinhemos pelo olhar e pelo sorriso, que nós consigamos mudar algo dentro de nós para melhor. Porque algo mudando dentro de nós para melhor, o nosso entorno muda.
as pessoas à nossa volta mudam. E nós temos sim condição de mudar o planeta para melhor, emanando energias mais benéficas, mais saudáveis, mais amorosas e mais doces. Que nós consigamos entrar nessa corrente de oração e rezar sempre que o nosso coração nos pedir. Que a voz de Maria esteja dentro das nossas almas, como um bálsamo, porque nós precisamos acalmar o nosso coração. Que nós consigamos efetivamente mudar a nossa vibração de medo, de angústia, de desespero, de aflição, para a calma, a paciência, a tolerância, para o perdão, pedido e dado. Que tenhamos sempre muita paz em nossos corações, em nossas vidas, e que nos transformemos, que este momento seja realmente um momento de transformação, não só do planeta, mas de nós mesmos. Nós somos capazes de sermos criaturas melhores. Que Deus, o nosso Pai amoroso, que Jesus, o nosso Mestre amado, esteja conosco, hoje e sempre. Muita paz a todos. Um ótimo dia e uma ótima semana.